Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos, então, novamente ao nossa última aulinha, né? Vou ainda pôr uns bônus para vocês que a gente vai ter aí depois na sequência, mas o nosso último método mesmo, roots aqui, para a gente trabalhar com a parte de regressão de dados, tá joia? Então, nós vamos trabalhar agora com esse único método baseado em redes neurais, do nosso scikit-learn, chamado Multilayer Perceptron Regression, ok? Então, um método bem legal, bem interessante, né? Também já rodei aqui com vocês, vamos abrir o nosso casinho aqui, né? Ele já, então, é um método, né? Trabalhando, né, com a parte de redes neurais. Então, se a gente for ver aqui, ó, do scikit-learn.neural network, nós temos só esses três carinhas, né? Nós temos o nosso Bernoulli Restricted Boltzmann Machine, também um método bem legal, tá joia? Nós temos um classificador baseado em multilayer e um regressor baseado em multilayer, que é o que nós estamos vendo agora, tá joia? Então, é um método bem legal, né? Bem interessante, e que vai trabalhar com um método bastante diferente. Nós conseguimos, né, com esse método, estimar vários, né, parâmetros bem mais complexos, sistemas muito mais não lineares, tá joia? Só que ele tem um problema gigantesco, que é a explicação desses resultados. Então, principalmente com a publicação em um paper, né, num artigo científico, hoje em dia ainda existe bastante, né, pezinho atrás de falar, tá, mas como que você explica o resultado que você obteve, né? Então a explicação matemática, ela é mais complexa e às vezes até não possível nos casos de redes, né, neurais, tá joia? Então é bem interessante, um capítulo à parte aqui que a gente tem que estudar, e é um ponto que eu pretendo, né, expandir junto com esse livrinho aqui, com os meus conhecimentos que a gente vai trabalhar, próxima ideia aí de um curso justamente baseado na parte de redes neurais, né, e redes neurais artificiais, aqui ANN, né, que a gente pode, Artificial Neural Network, tá joia? Então, espero que vocês curtam aqui. Galerinha, método também basicozão, bem simplesão, a gente tem a mesma ideia. O nosso regressor passa a ser, então, do nosso scikit-learn Neural Network, eu vou importar o MPL Regressor, ok? Multilayer Perceptron, eu nunca consigo falar direito esse nome, tá joia? E aí vocês veem que a gente vai trabalhar, então, com o nosso multilayer. Nos nossos hiperparâmetros, aqui é um dos pontos que realmente eu prefiro o Keras, né, o TensorFlow, do que o scikit-learn, né? Nós precisamos a estrutura de layers, né, de criar os nossos layers de neurônios, não é muito interessante né, na forma que é trabalhada no scikit-learn. Eu prefiro bastante o do Keras. Por isso que eu falei, acho que eu vou criar um bônus aqui específico, justamente mostrando a mesma ideia, trabalhando no Keras, ok? Então, você precisa criar, então, tua estrutura baseada em sequências, como que você vai trabalhar, né? Então, a gente trabalhou com um exemplo aqui, um layer, né, de 5 neurônios, assim por diante, né, de 5, e aqui 2, 3 layers, 4 layers, e aí a gente tem um processo um pouquinho mais chato de definir essas redes aí densas de neurônios para que a gente possa calcular essa regressão, tá joia? Então, prefiro o Keras, e eu acho que vale a pena depois uma explicaçãozinha específica sobre isso para vocês, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso sisteminha, então ele encontrou aqui a melhor conjunto de parâmetros, de layers para a gente trabalhar, e a nossa regressão obteve um R² de 0,9923, também uma regressão muito boa, né? Pensando aí em redes neurais, tá joia? Normalmente, redes neurais, a gente tem um problema também muito grande de overfitting, quando a gente tem um treinamento com, né, muitas iterações,
E o Keras tem algumas coisas, né, junto com o TensorFlow para a gente evitar esses problemas de overfitting no nosso trabalho, tá bom? Então isso também é outro ponto bem legal que eu prefiro trabalhar com Keras e com TensorFlow, tá bom? Então erros também na ordem de 1%, né, de erros. A gente começa, né, a olhar os resultados, existem algumas divergências aqui, ó. Você vê algumas divergências aqui de resultados aqui no meio, tá joia? Aqui pequenas divergências de resultados. E se a gente olha a nossa relação, é uma predição bem interessante, talvez com uma dispersão aqui um pouco maior nessa região, onde a gente tem aí os valores dos nossos y aqui um pouco maiores, tá? Então ele prediz um pouco melhor em resultados onde a gente tem a nossa variável dependente, números menores, perto de 30, 40, e depois nos números entre 50 e 60 a gente tem aí uma maior dispersão aí desses resultados, tá joia? Com essas redes neurais. Lembrando que redes neurais normalmente não se comportam muito bem com essas extremidades das nossas simulações, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá joia? Bem, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Vou passar para um pequeno videozinho final para a gente fechar esse nosso curso, né, com chave de ouro, e espero aí que vocês divulguem bastante o nosso trabalho, feito com carinho, com bastante dedicação aí para todos vocês. Um grande abraço, um beijo para todo mundo.